Olha só, esses dias atrás, o David ministrou aqui que nós precisamos investir o nosso tempo. Foi isso, não foi? Investir o nosso tempo e não gastar o nosso tempo. Às vezes tem muita gente que fala, eu estou gastando o meu tempo. Irmãos, tem muita gente gastando tempo, realmente. Realmente tem muita gente gastando tempo, em vez de investir esse tempo. Gastar tempo é aquilo que você faz para o Senhor, sem que o seu coração esteja naquilo. Gastar tempo é você fazer para o Senhor, sem que o seu coração esteja naquilo. Agora, investir. Quando é, pastor, que eu invisto o meu tempo? Quando você passa pelo que a pastora ministrou agora há pouco, pelo altar. Muitos não estavam aqui na ministração da pastora. Então, para você chegar onde eu quero ministrar agora há pouco, você vai ter que investir o seu tempo no altar. Vai. Porque senão você não vai chegar onde eu vou ministrar agora há pouco. O Edmar ministrou quarta-feira aqui, ele falou que muitos insistem em resistir o Senhor. Saul, quando a pastora ministrou aqui, ele resistiu o Senhor. Ele resistiu. Irmãos, e quem resiste o Senhor, ele não vai chegar em lugar nenhum a não ser em problema. Porque quando você resiste o Senhor te resiste. Eu ministrei esses dias aqui sobre Caim. Deus não aceitou a oferta dele e não aceitou ele. Como aconteceu também com Saul. Quando Saul foi, Deus falou, eu não te aceito, acabou. Saul rasgou o manto de Samuel. Tamanha foi o desespero dele. Ele rasgou o manto de Samuel. Samuel falou assim, hoje o Senhor rasga o seu reino. Acabou, Saul. Por quê? Porque Saul resistiu ao Senhor. Não adianta nós queremos medir força com Deus, né? Pega aí, quem é mais forte aqui? O Edmar, né? O Edmar é o mais... Por mais que ele tenha muita força, ele não vai aguentar medir força com Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. Quem foi que nos fez? Agora eu vou medir força com o Criador? Não tem jeito. Eu tenho que submetê-la. Eu tenho que obedecer. Por mais que às vezes eu não aceite. Mas eu não concordo, mas obedece. Senhor, mas... Olha as ovelhas que tem aqui, Senhor. Olha esse gado, olha que coisa mais boa, olha que preciosidade. O Senhor quer que eu destrua tudo, mas se Deus falou, obedeça. Porque às vezes aos seus olhos é bom, mas aos olhos de Deus não é. Aos olhos de Deus não é. Agora, pergunto eu para você, quem é mais sábio, você ou Deus? Quem tem os atributos de conhecer o amanhã, você ou Deus? Então obedecer é melhor do que sacrificar. Então, invista o seu tempo, não resiste a Deus, passe pelo altar, e você vai chegar aonde? Nós vamos ministrar aqui agora. Olha só o título
dessa ministração ao qual o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja. Olha só o título. Observe, fique com seus olhos espiritual, como a pastora falou, abertos. Seus olhos espirituais abertos. E os naturais também, não feche os naturais agora, viu? Deixa eu ver. Não feche. Olha o título dessa palavra. Precisamos fazer a nossa reserva para herdar o reino de Deus. Eu sei que as máscaras atrapalham você dizer um amém, mas tudo bem. Não vamos se preocupar com os amém hoje, porque não é fácil. Mas precisamos fazer a nossa reserva para herdar o reino de Deus. Amém? Irmãos, olha só. Quando nós, ano passado, nós estamos em 2020, ano passado, quando nós fomos para a África, eu e meu bem, quando nós saímos daqui, nós fizemos uma reserva em um hotel em Joanesburgo e outro hotel em São Paulo. E quando essas reservas era para vir de lá para cá, quando nós viemos para ficar em um hotel. E quando nós chegou em Joanesburgo, no hotel, que nós chegamos da recepção, sabe quando eu falei para a moça que nós tínhamos uma reserva lá, sabe qual foi a pergunta dela? Alguém arrisca a me dizer aí? Não. Qual o seu nome? A moça perguntou, qual é o seu nome? E a pastora, como fala inglês, respondeu para a moça. E aí, como a moça também entende inglês, ela olhou lá no seu caderno, nos seus documentos, e ela achou o meu nome lá, Orlando Alves da Silva, ou seja, Mr. Silva. Senhor Silva. Ou seja, a minha reserva estava lá. Mas a minha reserva não estava no nome do meu pai. A minha reserva não estava no nome da minha esposa. A minha reserva não estava no nome do meu filho. A minha reserva estava no meu nome. Precisamos fazer uma reserva para herdar o reino de Deus. Esse é o título da ministração. E quando nós chegamos em São Paulo, já de noite, cansado, em São Paulo eu já falo português, aí foi eu que falei. Falei para o rapaz da recepção, já era um rapaz agora, falei assim, eu tenho uma reserva aí. E ele falou assim, qual é o seu nome novamente? Eu falei, Orlando Alves da Silva. Já ele não era mais Mr. Silva, era Orlando Alves da Silva. E ele olhou lá nos seus arquivos e achou novamente a minha reserva. E o mais interessante disso, irmãos, que quando, tanto em Joanesburgo como em São Paulo, quando ele achou a minha reserva, nós demos prosseguimento a adentrar dentro do hotel. Porque você só entra no hotel se você tiver uma chave. Lá não era uma chave, era um cartão que você enfiava na porta e a porta abria. Sem aquele cartão, sem aquela chave, a porta não abria. E sem a reserva, você também não entrava no hotel. Você já está entendendo aonde nós queremos chegar? Hã? Você precisa ter uma reserva para herdar o reino de Deus. Muitos têm feito reservas
natural para o futuro. É errado? Não. Quantas pessoas faz aí uma previdência do governo para quando ficar de uma idade, aposentar? Outros fazem uma previdência particular de empresas privadas para quando chegar na idade se aposentar. Outros compram uma fazenda para quando chegar em uma idade ir para a fazenda descansar. Outros compram uma chácara. Outros compram carros, casa e etc. Outros vai juntando dinheiro lá no banco, né? E você vai enchendo lá a poupança de dinheiro, porque quando eu estiver em certa idade, eu vou ter ali a minha reserva. É errado, pastor? Não. Mas a questão olhe para cá. A questão é que muitos estão se preocupando somente com a reserva natural para o futuro. Por quê, pastor? Porque o mundo hoje é voltado somente para prosperidade, somente para dinheiro. Então as pessoas se preocupam somente em dinheiro. Então a minha reserva, ela precisa ser para o amanhã, para o futuro. Mas só que a reserva da qual eu estou falando para você agora, não é uma reserva natural. Eu estou falando das coisas naturais, como eu expliquei, questão reserva na nossa viagem. Eu estou falando das coisas naturais para te explicar as coisas espirituais. Da mesma forma que Jesus ministrava a multidão por parábolas, ele usava uma situação para explicar outra situação. É isso que eu quero te explicar aqui, para que você entenda o que eu estou falando com você. Para que você entenda o que a Bíblia, o que Jesus deixou para a igreja. Muitos estão preocupados em fazer uma reserva natural para o futuro, mas está esquecendo do principal, está esquecendo daquilo a qual Jesus deixou para nós, escrito assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas só que, devido nós não querermos deixar o evangelho nos mudar, nós queremos mudar o evangelho. Como, pastor? Buscar a reserva natural para o futuro em primeiro lugar. É assim, irmãos, se o evangelho não nos muda, nós queremos mudar o evangelho para nos satisfazer. Não é bem assim. Não é dessa forma. Não, mas se nós dermos um jeito aqui, nós dermos uma organizada aqui, vai encaixar. Mas não tem como encaixar, querido. A água e o óleo não se misturam. O crente e o mundo não dá certo. Deus e o diabo não é igual. Eu e você precisamos de uma reserva para herdar o reino de Deus. Precisamos de uma reserva espiritual para a vida eterna. Vamos para a Bíblia. Apocalipse. Já que o David começou falando sobre Apocalipse, vamos para Apocalipse. Apocalipse 20. Achou aí? Apocalipse 20, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus.
Olha o que diz aí. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele estava. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora eu quero que você observe o versículo 15, o que está escrito aí. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você entendeu porque que nós precisamos de ter uma reserva espiritual para a vida eterna? Está entendendo aí? Jesus falou assim: é melhor um bom nome do que as riquezas desse mundo. É melhor um bom nome do que os tesouros desse mundo. É melhor um bom nome do que fazenda, do que carro, do que riquezas. Porque um bom nome vai estar escrito aqui no livro da vida. Entendeu isso aí? Para que serve a reserva? Agora, aqui está dizendo assim, ó, que os livros, está no plural, os livros que foram abertos, lá vai estar escrito: a Angelita comprou uma fazenda, o Hernando comprou 2 carros, o Isaac subiu de posição na empresa que ele trabalha, o Edmar agora é dono da empresa que ele trabalha, e vai estar todas as obras lá. Todas as obras vai estar aqui nos livros. Ah, mas o Mauro, ele dirigia célula. Ah, mas o Márcio, ele pregava. Ah, mas o David tocava a guitarra, o Mateus tocava violão, e todas as suas obras vão estar nos livros. Querido, olhe para cá. As suas obras estão nos livros, não é o bastante. As suas obras estão nos livros, não é o bastante. Por quê, pastor? Porque as obras daquele povo, lá de Mateus capítulo 7, verso 21 e 22 e 23, as obras deles também estavam nos livros, e lá nos livros estava escrito: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós falamos em línguas, Senhor, no teu nome nós te adoramos, Senhor, no teu nome nós louvamos o teu nome. Mas Jesus chegou para ele e disse para eles: apartam-se de mim, porque eu não vos conheço, os vossos nomes não está rolado sobre o livro da vida. Não importa se o seu nome está nos livros. O que importa é se o seu nome está aqui, e que aquele que não foi achado escrito no livro da vida. O meu e o seu nome precisa estar escrito no livro da vida.
Se não tiver escrito no livro da vida, as suas obras podem ser enormes. Você pode ser o melhor tocador de teclado. Você pode ser expert de ter lançado uma canção em 2020 e feito sucesso, e todo o corpo de Cristo e toda a igreja adoraram. Você pode ser o melhor pregador da palavra, itinerante ou local. Você pode ser o que você quiser ser, mas se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, nada te serve. A reserva é muito importante. E aí a Aparecida vai chegar diante de Jesus. Jesus vai olhar as obras dela. Realmente. Suas obras, tem muita obra aqui, realmente, verdade. Ok. Mas deixa eu olhar se o seu nome está escrito aqui no livro da vida. Pedro, Joaquim, Donizete, Divina. Não está. Ué. Senhor, não está? O meu nome não está aí. Senhor, para aí. O senhor deve estar enganado. Olha direito, procura. Se o seu nome não foi achado no livro da vida, o lugar que te cabe é o inferno, é o lago de fogo. E com Deus, irmãos, não há jeitinho. Com Deus não há encaixe. Com Deus não há espera um pouco. Com Deus não tem esse negócio de aguarda aí, só estou resolvendo um negócio aqui. Muitos estão fazendo reserva para viver na terra. Muitos estão fazendo reserva para viver na terra. Irmãos, e quando nós falamos disso, nós estamos falando até mesmo de pessoa que serve a Jesus. Senhor, hoje eu não tenho tempo. O meu tempo está curto. Certa vez, Jesus chegou para um homem. Melhor, esse homem chegou para Jesus e falou para Jesus assim: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele. Jesus, sabendo todo o seu passado, o seu presente e o futuro dele, Jesus falou para ele assim: olha, obedeça aos mandamentos que foi lhe colocado. Ele falou para Jesus: Senhor, mas todos esses mandamentos que foi colocado para mim, eu tenho obedecido. Todos eles, eu tenho obedecido desde a minha infância. Era um bom judeu, era um bom homem, era um bom respeitador da lei, era um bom crente, diga-se de passagem. Jesus olhou dentro dos olhos dele e falou para ele assim: mas ainda te falta uma coisa, ainda te falta algo. Irmãos, olhe para cá. Aquele homem estava fazendo uma reserva, mesmo ele sendo crente, mesmo ele obedecendo às leis, mesmo ele sendo judeu, ele estava fazendo uma reserva natural para o seu futuro.
Porque quando Jesus falou para ele assim, ainda te falta uma coisa, ele falou assim, o quê? Jesus falou para ele assim, vai, vende as suas fazendas, vende os seus carros, vende o seu ouro, vende os seus bens e dá aos pobres. Às vezes quando a gente pede uma oferta para missões, parece que no bolso de muitos tem uma cobra, tem um escorpião. O meu dinheiro, o meu suor do meu trabalho, mandar para a África? A Bíblia diz que aquele homem saiu da frente de Jesus, triste, decepcionado com Jesus. Aquele homem decepcionou com Jesus, aquele homem. Sabe por quê, querido? Porque quando se fala em dinheiro, ele é um obstáculo para o homem servir Jesus. Um obstáculo. Porque dinheiro, ele é o senhor de muitas pessoas. Por dinheiro, por tesouros, por riqueza, muitos têm desviado do Evangelho, muitos têm traídos, muitos têm entrado em desavenças, e por essas riquezas, muitos têm abandonado Jesus Cristo, têm decepcionado com Jesus Cristo. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã. Faça a sua reserva espiritual para a vida eterna. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que cuidar dos seus negócios? Tem. Você pode comprar carro? Pode. Eu não estou falando nada disso que é errado. Eu estou falando é quando isso começa a possuir você. Quando as riquezas começam a te possuir, querido, você abandona Jesus. Você larga Jesus. Você não precisa deixar os tesouros te possuir. Você não precisa deixar as riquezas te possuir. Você não precisa deixar isso tomar o lugar de Jesus. Você pode sim possuir as riquezas. Pode. Porque essas riquezas foi dado aos filhos de Deus. Porque o próprio Deus falou, eu sou dono do ouro e da prata. Então se o meu Deus é dono do ouro e da prata, o filho também é dono do ouro e da prata. Pode. Você pode possuir as riquezas. As riquezas é que não pode possuir você. Você pode fazer uma poupança? Claro. Você pode fazer uma previdência? Claro. Mas não se esqueça, em primeiro lugar, você precisa fazer uma reserva para a sua vida eterna. Não adianta, querido. Olha o que está escrito. Olha aqui. Olha aqui. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O que adianta isso? Não resolve. Certa vez, um homem rico, ele foi fazendo a colheita dele, e colocando dentro do seu estabelecimento, o seu galpão, e encheu o galpão, e ele falou, eu vou construir o meu galpão 3, 4 vezes maior,
porque eu quero armazenar muita coisa, eu quero ter um futuro glorioso, eu quero ter uma poupança, eu quero ter uma reserva. E ele fez esse galpão, e foi enchendo de mercadoria, foi enchendo de mantimento, mas encheu, quando não cabia nada, mas nada tão cheio. Ele falou para a alma dele: agora, minha alma, deleita-se e descanse em todas essas reservas que eu fiz para o futuro. Antes que a palavra terminasse de sair da boca dele, Jesus veio e falou assim: louco, se eu pedir a sua alma hoje, você tem uma reserva eterna? Louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que você tem para me oferecer? Mantimento? Coisas? Tesouros? Prata, ouro? Isso tudo já é meu. Precisamos de ter uma reserva natural? Precisamos sim. Mas em primeiro lugar, a nossa reserva precisa ser espiritual para a vida eterna. O meu nome e o seu nome precisa estar escrito aqui, ó. Precisa estar escrito aqui. Por quê, pastor? Porque você vai se apresentar ao Senhor. Todos nós, eu e você. Você já viu quando eu estudava, quando ia iniciar a aula, a professora não fazia chamada? Flávio, presente, né? Vânia, presente. Lourenço, presente. Jaqueline, presente. A professora fazia isso. Da mesma forma vai acontecer quando Jesus lê todas essas obras aqui. Aí ele vai ler os nomes, né, de quem fez essas obras. Aí ele vai lá, primeiro aqui: Fábia! Fábia. Não está aqui não, Fábia? Ué, mas essas obras aqui? Tem as obras, mas não tem o nome. Ué. Sabe por que vai acontecer isso? Porque não fez uma reserva. Se preocupou com coisas, mas esqueceu de fazer a reserva. E eu e você vamos precisar de uma reserva, irmãos. Ninguém vai entrar no céu sem reserva. Se o seu nome não estiver escrito lá, ó: Adriana Teixeira de Moraes. Se não é nome e sobrenome, Adriana Teixeira de Moraes. Se não tiver escrito com todas essas letras lá, não tem parte no reino. Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. Precisa estar escrito. Mas quem vai fazer isso é eu e você. E enquanto nós estivermos aqui, ó, não adianta nada você ser como esse fariseu aqui. Dá o dízimo até do cumim, respeita todas as leis, vem nos cultos, né?
Mas é obstinado, como a pastora falou. Quando chega no altar, pastor, ora de longe, porque eu não posso chegar aí, porque... Queridos, eu e você temos uma passagem de livre acesso ao trono de Deus. Quem nos deu essa passagem? Jesus Cristo. Ele falou assim: olha, agora vocês têm livre acesso. A hora que vocês quiserem entrar, pode entrar. Mas só que muitos estão resistindo. Estão resistindo. Por causa de pouca coisa. Às vezes por causa de vírgula. Por causa das coisas naturais dessa terra. Estão resistindo, Senhor. Por causa de pouca coisa. Queridos, nós estamos aqui na terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter problema sim. Vamos ter problema sim. Mas agora, a pior coisa do homem é resistir ao Senhor. A pior coisa do homem é resistir ao Senhor. Porque se você resistir, Ele vai te resistir também. Ele vai te resistir também. Então é melhor que você dá o seu nome lá, ó. Marcela Duarte de Lima. Põe lá meu nome. Faz a minha reserva no meu nome, Senhor. Faz a minha reserva no meu nome. Porque o dia que eu chegar lá, eu vou dar o meu nome. E vai estar escrito lá. Mas para isso, para essa reserva ser confirmada, dia após dia, as minhas obras aqui, ó, elas têm que ser aceitas pelo Senhor. Tem que ser, irmãos. Lembra que eu falei que a obra de Abel foi aceita, mas a de Caim não foi aceita? E eram duas obras, então alguma coisa estava errado. Às vezes você está achando que da forma, do seu jeito que você está fazendo, Deus está aceitando. Pode ser que não esteja. Pode ser que não esteja. Aí o Senhor nos dá um alerta. Ó, a sua obra não foi aceita. Por causa disso, disso e disso. Mas você tem chance. Irmãos, olha o quanto Deus é misericordioso. Olha, Vilma, a sua obra não foi aceita. Não ficou boa a sua obra, mas você tem chance. Você tem chance de melhorar a sua obra, viu, Vilma? Aí a Vilma, se ela for sábia, ela volta, realmente. Errei mesmo nesse ponto. Deixa eu ir lá consertar. Aí a Vilma volta. Esse voltar, querido, que é o X da questão. Porque muitos não querem voltar. Muitos querem continuar da onde está para frente. Aí a Vilma volta. Errei aqui, ó. Aí a Vilma conserta, né? Aí a Vilma volta novamente. E o Senhor vai olhar para a obra. Agora deu uma melhorada boa. Agora sim. Porque não adianta, querida. Você trabalhar e não ter nenhum resultado lá no final. Não adianta. As minhas obras, presta atenção aqui. As minhas obras, elas têm que ser compatíveis com o coração de Deus. As minhas obras, elas têm que ser compatíveis com o coração de Deus. Não é com o meu coração, do meu jeito, da minha maneira. Não.
é da maneira do Senhor. É do jeito do Senhor. E é por aí, irmãos. Mas se havia um falando, não, se quiser desse jeito. Se quiser dessa maneira. Não estou recebendo nada para fazer isso. O que eu estou ganhando? O que eu estou ganhando com isso? Estou fazendo até demais. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Muito perigoso. Muito, mas muito mesmo. Não vamos resistir ao Senhor, não. Não. Vamos aceitá-lo. Se o Senhor falou, você pode até não concordar. Mas, irmãos, porque quando vem de Deus, presta atenção aqui, quando vem de Deus, na maioria do que vem de Deus, nós não queremos aceitar. Presta atenção no negócio aqui. Se eu chamar aqui um exemplo, a Cristina, e pôr a mão na cabeça dela, Cristina, Deus vai te operar um milagre na sua vida, Deus vai operar uma bênção, Deus vai trazer isso, Deus vai mudar isso, Deus vai... E ela, oh, aleluia, isso é de Deus demais da conta. Isso é muito de Deus, pastor, mas como o senhor foi usado agora? Mas pastor, isso é de... Mas se eu chamar ela aqui na Viva, minha irmã, Deus está te falando assim, conserta a tua vida, conserta a tua rebeldia, conserta a tua prepotência, para de resistir ao Senhor, ela vai virar e vai... Isso é o diabo puro que está falando. Isso não é de Deus, não. Da onde Deus vai falar uma coisa dessa? Questão, querido, que a nossa alma quer ouvir só coisas que alimentam ela. Só coisas que vai engordá-la. Deus não fala nada para alimentar a sua alma, irmão. De forma nenhuma. Deus tem compromisso, é com o seu espírito, porque é no seu espírito que vai alimentar a sua alma, e aí sim o teu corpo servirá ao Senhor como um sacrifício vivo. Tem muito crente servindo o Senhor na alma. Vive, sabe, de negócio em negócio. Acaba um negócio entre outro negócio. Acaba outro negócio entre outro negócio. Se não tiver um negócio, não serve a Deus. Não. Se eu tiver que servir o Senhor, pelo que Ele pode fazer na minha vida, eu sou o mais miserável dessa terra. Eu tenho que servir o Senhor, pelo o que Ele é na minha vida, pelo que Ele fez ali na cruz, pelo Ele ter me comprado, me livrado do lago de fogo que é o inferno. É para isso que eu preciso servir o Senhor. Esse negócio que é de crente vir para Jesus para melhorar de vida, está errado. Vem para Jesus e você melhora de vida. Isso é uma fake news, como se diz a pastora. Mentira. Vem para Jesus e Ele vai te dar uma cruz para você carregar até aquele grande dia. Ah, pastor, misericórdia. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, pastor, que o senhor está pregando? Mas é o mesmo evangelho que Jesus pregou e mudou a vida dos discípulos e chegou até a mim
e a você. Evangelho sem cruz é religião. Evangelho sem cruz é idolatria. Evangelho que Jesus falou: todos aqueles que querem me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A questão é que estão inventando um evangelho aí, estão mudando o evangelho que Jesus deixou para a igreja. Nós não podemos mudar o evangelho que Jesus deixou, porque é esse evangelho que Jesus deixou que vai conduzir ao homem à eternidade. Então, meu querido, eu estou terminando. Aguenta mais eu um pouquinho aí. Quer que o seu nome esteja no livro da vida? Quer? Quer que naquele grande dia, Jesus faz uma chamada lá, para dar certo, quando eu falar, tem que falar presente, né, Wesley? Naquele grande dia, quando Jesus fizer a chamada lá, Salmo 87, ele vai fazer a chamada, irmãos. Jesus vai lá. Aqui, achei aqui, ó. Solange Evangelista de Souza. Ela não está lá, não falou presente. Está vendo aí, irmãos? Você entendeu? É isso aí, ó. Não está lá no livro. Irmão, Jesus chamou o nome dela e ela não escutou. Vamos lá de novo. Olha lá. Está aqui, ó. Achei um aqui, ó. Aquele aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Edmar Ananias Pereira. Também não está lá, não sei se deu presente. Percebe, irmãos? Você está percebendo? Irmãos, Jesus vai fazer uma chamada. Ele precisa. O meu nome precisa estar lá para Jesus fazer a chamada, irmãos. Mas a igreja não tem atentado para isso. A igreja está envolvida com coisas, com dinheiro. Mas Jesus falou, um bom nome tem que estar escrito no livro da vida. Irmãos, isso aqui é ouro. Mas a igreja não quer esse ouro. Se eu gritasse aqui e falasse, Rayan, você quer um carro novo? Ele pulava daquela cadeira, irmãos. Mas como eu falei, como Jesus fez chamada, nem sequer respondeu. Você está entendendo, irmãos? Como que nós estamos dentro das igrejas? Você está entendendo a gravidade da situação, irmãos? Nós estamos vivendo uma vida aqui na terra como se nós fôssemos morar no céu. Parece que ao nosso redor está nos satisfazendo tanto que quando você fala que Jesus vai voltar, parece que é algo loucura para as pessoas. Mas por que isso? Porque estamos acostumados com as coisas dessa terra. Estamos acostumados. Levantar cedo, trabalhar, pagar conta, viver a nossa vida. E esquecemos de uma promessa que Jesus fez à igreja. Eu vou para o céu preparar a morada para você, Solange.
Eu vou para o céu preparar a morada para você, Edmar. Eu vou para o céu preparar a morada para você, Valéria. Eu vou para o céu preparar a morada para você, Ana Cristina. Foi uma promessa que Jesus fez. Mas a igreja tem esquecido disso. Muitas vezes a igreja tem esquecido disso. A igreja tem envolvido com picuinhas, com coisas que não leva a nada. Enquanto Jesus está lá, eu não esqueci da promessa que eu fiz a vocês. Eu não esqueci. Queridos, os discípulos de Jesus, naquela época, eles esqueceram que Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos esqueceram. Mas os fariseus, os mesmos que crucificaram ele, não esqueceu. Sabe por quê? Eles falaram assim: olha, coloca 2 guardas lá na porta e põe uma pedra, porque ele falou que vai ressuscitar ao terceiro dia. Às vezes, irmãos, pessoas lá fora têm mais temor e tremor, têm crido mais no que Jesus falou do que a própria igreja dele. Às vezes pessoas lá fora têm levado mais a sério do que a própria igreja do Senhor. Nós não podemos esquecer as promessas de Jesus. Sabe por quê? Da mesma forma que ele falou com Jesus, da mesma forma que ele falou com os discípulos, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Dessa mesma forma ele falou para a igreja dele: vou preparar morada para vós. E quando essas moradas estiverem prontas, cada um de vocês precisa ter uma reserva nessa morada. Porque a chave dessa morada está comigo. E só vai entrar nessa morada quem tiver a reserva. Muitos nem têm lembrado dessa promessa mais. Muitos têm envolvido com tantas e tantas coisas dessa terra e têm até esquecido das promessas de Jesus. Mas meu irmão e minha irmã, se você não tiver uma reserva dessa morada, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, o seu nome estará escrito no livro da vida. E eu quero dizer para você, o tempo de você fazer essa reserva é enquanto os teus olhos estiverem abertos aqui na terra. Porque lá, nas regiões celestiais, não vai haver indústria, não vai haver fábrica, não vai haver carro, não vai haver fazenda, não vai haver nada dessa terra. Nem esse corpo físico que nós temos vai haver lá. Porque esse corpo vai ser transformado em um corpo glorificado. Certo? Então, o tempo é aqui. O tempo é aqui de você fazer a sua reserva para aquela grande morada que Jesus foi preparar. Vamos ficar de pé.